Volume 1. Capítulo 21, After Story, Parte 1 e um certo rei ambicioso. Montanhas de areia, mudando de forma por causa do vento. Karazu suspirou enquanto se recostava no pedregulho que lhe fazia sombra. A sombra do pedregulho se esticava sobre a areia. Logo seria de noite. Sob o brilho vermelho do céu da tarde, vários homens mortos e o cadáver de um Ruba podiam ser vistos. Se apenas o Ruba estivesse vivo. Quantas vezes ele já havia desejado isso? Mas não importava o quanto ele desejasse por isso, era infrutífero, a menos que ele pudesse reverter o tempo. Criar um oásis e rotas comerciais. Karazu se lembrou da mulher que havia casualmente sugerido isso. Maldita deusa do infortúnio. Karazu amaldiçoou internamente. O programa de criação de oásis havia estado cheio de problemas desde o início. Os responsáveis pela importante tarefa de achar os veios de água eram a tribo Otkuil, que odiava Karazu até os ossos. Levou 2 meses de discussões apenas para chegar a algo próximo de um acordo. Além disso, se movimentar pelo deserto tornou os Arigigok difíceis de manter sob controle, então apenas isso requeria uma grande quantidade de anero. A quantidade cultivada pela tribo Otkuil estava longe de ser o suficiente. Assim, negociações começaram com Jebas, a terra do anero. Infelizmente, entre Uxai e Jebas havia uma cordilheira íngreme e a nação conhecida como Trit. Ainda pior, o líder de Trit, Setsujin, era um jovem teimoso com quem era difícil de negociar. Com Setsujin constantemente o importunando com pedidos de pedras de fogo, levou meio ano apenas para assegurar uma rota para Jebas. E para comercializar com a isolacionista Jebas levou ainda outros 3 meses. Embora Karazu estivesse tão ocupado que ele não conseguia nem mesmo dormir, aquela maldita deusa havia dito: "Você é lento demais. Geis, nós não podemos mais ficar esperando. Que seja. Nesse caso, eu vou apenas levar os trabalhadores togianos para Insen eu mesma." Nunca em sua vida ele quis tanto estrangular aquela mulher. Mas apesar disso, Karazu não podia se opor a ela. Enquanto a mulher esteve alegremente aproveitando seus banhos, Karazu esteve lentamente, mas certamente, progredindo com os preparativos. Como prova disso, ele já havia terminado de construir um oásis no mês passado. Após enviar materiais e homens e terminar de organizar as coisas, Karazu havia começado a trabalhar no segundo oásis. Aquela mulher havia reclamado dele, mas ele ainda havia criado um oásis em menos de 1 ano. Como isso podia ser chamado de lento? Karazu estava sentindo uma sensação de realização, diferente a de quando ele tomou 2 Shibro. E o segundo e terceiro oásis também não pareciam muito difíceis. Agora que ele já havia trabalhado nas especificidades para criar o resto poderia ser criado seguindo as mesmas lições. No passado, quando a mulher havia dito para ele pela primeira vez para criar uma rota comercial, ele havia pensado que essa era uma tarefa ridícula. Mas embora ele certamente tivesse encontrado várias dificuldades, as coisas estavam progredindo tranquilamente. O controle de 2 Shibro estava indo bem. Terminar de organizar as tarifas também estava perto de acontecer. Tudo estava começando a se ajeitar. Provavelmente foi por causa disso que ele relaxou e ficou convencido. Ele havia pensado que isso seria apenas outra viagem pelo deserto. Ele já havia feito isso uma vez no passado. Era apenas montar num Ruba por um tempo. Dificilmente perigoso de verdade. Pensando nisso, Karazu havia seguido pelo deserto sozinho sem informar qualquer um de seus homens. Quem poderia ter imaginado um ataque de bandidos numa hora tão infortuna? Antes de ele ser velho o suficiente para sua voz mudar, Karazu já trabalhava como guarda-costas. Ele tinha uma boa intuição e talento para continuar com isso, além de uma excelente reputação entre as caravanas de comerciantes. Karazu não odiava usar a espada. Nem odiava lutar. Isso não havia mudado desde que se tornou o rei de Uxai e ele sempre estava na linha de frente com sua espada. Graças a isso ele conseguiu virar o jogo contra os 5 bandidos.
Infelizmente, no processo ele perdeu o Ruba que era seu salva-vidas. O que tornava as coisas ainda piores era que sua perna havia sido cortada. Felizmente não era sério o suficiente para ele sangrar até morrer, mas isso ainda tornou difícil andar pelo deserto. Seria imprudente tentar atravessar a distância que levaria meia hora sobre um Ruba. Karazu decidiu preservar sua energia ao invés de se esforçar sem sentido. Então ele se recostou em uma pedra e olhou para os corpos semi-enterrados. Ele gastou uma hora desse jeito. Os cintilantes grãos de areia no vento pareciam pintar os cadáveres. No passado, quando ele matou os mercadores para tomar o lugar de Huron, os restos deles também haviam sido enterrados sob a areia desse jeito. Um pouco diferente do normal, Karazu começou a se sentir sentimental. Oi, onde você está, Uro? O grito de uma mulher irritada. Ao mesmo tempo um buraco retangular cortou o cenário. Como sempre, a mulher apareceu diante dele usando apenas um tecido. Era incômodo se levantar, então Karazu apenas moveu seus olhos. Você demorou. Eu estava esperando por você. Ele disse. Era uma sensação misteriosa. Até agora, ele nunca teve a menor expectativa de que ela viria salvá-lo, mas no momento em que ele viu sua face, ele sentiu que estava esperando por ela durante todo esse tempo. Quando a mulher reparou nele sentado na areia, ela o olhou de forma indignada. O que diabos é aquilo? O que diabos é o que? É claro que ele meio que sabia qual era o motivo de ela estar irritada. Ainda assim, ele decidiu escolher uma resposta irritante. Aquilo. Aquela coisa no meio da fonte do oásis, droga. Então era aquilo afinal. Os lábios de Karazu se curvaram em um sorriso. Oh, parece que você gostou dela. Eu a encomendei de um famoso artista de Jebas. Após parecer perdida por um momento, a realização passou por sua face. Artista famoso. Não me diga que foi o velho maestro. Sim, esse mesmo. O velho maestro era um conhecido seu, não era? A mulher colapsou dentro da moldura retangular enquanto gemia, gugugu. Karazu decidiu dar o golpe final. Ela foi bem feita. Eu pedi que ela tivesse um pouco mais de carne, para se aproximar mais do meu gosto. Quando visitou Jebas, naquele extraordinariamente luxuoso jardim do castelo, ele reparou na estátua de uma mulher nua concedendo uma espada a um homem de armadura. Ele havia ficado atônito com a visão, mas rapidamente começou a rir enquanto planejava a sua vingança. Um oásis que uma deusa toma conta. Isso não soa bem? Eu não tenho dúvidas de que você será adorada pelos futuros visitantes. É verdade que eu ajudei com o oásis, mas por que você tinha que fazê-la nua? Ela gritou. Ver a face vermelha dela realmente o satisfez. Karazu riu alegremente. Dê uma olhada para o que você está vestindo e pergunte isso a si mesma. Olhando para seu corpo envolto em um pano, a expressão dela se tornou amarga. Além disso, aquele velho homem achou que também seria melhor fazê-la nua. Já que eu achei que seria uma blasfêmia te representar de forma errada, eu prontamente concordei. Você já não representou o meu corpo de forma completamente errada, a mulher murmurou. A risada de Karazu apenas aumentou. Eu só estava sendo considerado. Eu pensei que seria uma pena se as pessoas começassem a notar que a deusa da fonte era muito mais magricela do que todas as outras deusas. A expressão silenciosa e azeda dela o fez bater no chão com as risadas. Na verdade estava começando a doer agora. A ferida em sua perna esteve o incomodando o tempo todo também. De qualquer forma, me dê isso. Você também tem alguma coisa para mim dessa vez, não tem? Foi apenas agora que a mulher percebeu que ele estava ferido. Oh! Poderia ser que você está ferido? Karazu assentiu. Eu estou. Você devia dizer esse tipo de coisa mais cedo. Aqui. Uma flauta feita com o chifre de um sequitoa.
Aparentemente você pode ouvi-la a 1000 milhas de distância. Com isso, a mulher mostrou uma enorme flauta do tamanho do antebraço de um homem. De novo com um item incrivelmente suspeito. Sempre que ela aparecia com um item, na maioria das vezes era algo peculiar. Mas Karazu também notou que sempre era algo que ajudava. Quando ele pegou a flauta com suas mãos, ele percebeu o quão leve ela era apesar de sua aparência robusta. Levando-a até seus lábios, ele assoprou. Booo! Um som grave pareceu se espalhar pela terra. Pareceu que ele foi mais longe do que a voz de uma pessoa conseguia. Mas ele ainda não conseguia imaginar que isso poderia alcançar algo próximo de 1000 milhas. Oi, isso não é falso, é? A mulher inclinou a cabeça com perplexidade. Quem poderia saber? Karazu queria bater a flauta no chão. Bem, que seja. No pior dos casos, você pode apenas me carregar da mesma forma que você fez com os togianos. A mulher reclamou, mas eu tenho que levantar cedo amanhã com uma expressão relutante, mas Karazu naturalmente não lhe deu atenção. Meia hora depois. Próximo da hora em que ele substituiu suas bandagens improvisadas por um pano novo que a mulher lhe deu, ele ouviu os sons de pessoas vindo procurá-lo. Por um tempo, Karazu teve dificuldades em decidir se isso foi por causa da flauta ou não. Volume 1. Capítulo 22, Laughter Story, Parte 2, de um certo príncipe super sombrio. Os blocos fundamentais da construção da torre eram enormes pedras frias. Pelo último meio ano, essas paredes de pedras cinzas foram o limite de todo o mundo do menino. No início de seu aprisionamento, ele havia arranhado a enorme porta de pedra várias vezes, tantas vezes que ele até já havia perdido a conta. Havia momentos em que ele iria gritar até ele não conseguir mais gritar e havia períodos em que ele derramaria incontáveis lágrimas porque desejava estar do lado de fora. Mas isso durou apenas alguns dias. Agora o sangue na porta já estava seco há muito tempo, manchando a pedra. Eu jamais serei capaz de ir lá fora de novo. Após aceitar esse fato, o menino começou a gastar o resto de seus dias em paz. A única coisa que perturbava seu coração eram os pequenos pedaços de papel enrolado que secretamente entravam. Eles ofereciam palavras de encorajamento e falsas promessas que jamais seriam cumpridas, um fato que o irritava muito. Por que escrever palavras tão cruéis como nós definitivamente te tiraremos daí quando a única chave para a porta da torre estava pendurada em seu pescoço? Após as poucas primeiras, ele deixou essas notas que pareciam aparecer do nada fechadas e elas continuaram a se acumular num canto do quarto. O menino só tinha olhos para um velho mapa e algumas histórias antigas que ele havia encontrado na torre. O sonho de interligar o mapa e a história era a única coisa que mantinha o menino são. Foi nesse estado mental que, um dia, ele viu uma mulher nua aparecer diante dele. Ah, eu finalmente fiquei louco. Foi o que ele pensou. Que alucinação adequada para um homem louco ver também um perturbado sonho com uma mulher. Porém, o impressionante realismo disso tudo surpreendeu o menino. Ele não sabia se estava dormindo ou não, ainda assim, ele confiou a chave da porta à mulher. Ele nunca descartou, mas ao mesmo tempo, evitava olhar para ela com toda a sua força. Mesmo ele não tinha certeza se fez isso porque queria se livrar desse último pedaço de esperança ou porque queria desesperadamente acreditar uma última vez. Um tempo depois daquele breve encontro, a porta que jamais deveria ser destrancada se abriu diante de seus olhos. E com isso, a antiga torre do pecador silencioso desmoronou. Volume 1. Capítulo 23, Laughter Story, Parte 3, de um certo príncipe em caos e uma certa dublê. Eu esqueci a minha toalha. O menino percebeu após já ter começado a se banhar na água quente da banheira de pedra. Talvez ele tivesse deixado a toalha do lado de fora do banheiro com suas roupas. Ainda assim, quando ele tentou retraçar seus passos, ele nem mesmo se lembrou de ter pegado uma. Ficar assim provavelmente seria inconveniente, mas também não seria um grande problema incomodar o soldado de guarda do lado fora.
O menino começou a lavar seus braços após esmagar algumas folhas de bufle e fazer uma espuma ensaboada. Bolhas levemente esverdeadas começaram a cobrir seu corpo. Apesar de o menino ainda não estar acostumado com o cheiro de mato das folhas bufle, ele estava relativamente acostumado à vida no seu segundo confinamento. O rei do deserto que ele havia encontrado durante a forte tempestade de areia o recebeu com palavras irritantemente gentis demais. Mas o menino não havia vivido uma vida simples o suficiente para acreditar nas palavras do rei, seus olhos foram o que mais o entregaram, eles eram afiados demais para combinar com seu tom piedoso e encorajador. E assim, antes que ele pudesse descansar do torpor causado por um ano inteiro de confinamento, ele foi levado a Yuxai com pretextos cobertos de açúcar e gentileza. No fim, ele apenas foi jogado em uma nova prisão chamada de o Quarto de Hóspedes, mas ele não sentiu qualquer surpresa ou desânimo. Comparada àquela torre, agora ele tinha uma janela maior, mais comida do que o suficiente se ele desejasse, poderia até mesmo tomar banhos como ele estava fazendo agora. Quando pensou que havia sido libertado, o castelo foi destruído e poderia-se dizer que sua terra estava prestes, entrar em colapso. Para ser preciso, eles estavam sendo invadidos por Yuxai e ele havia sido aprisionado novamente. Não era como se ele não tivesse sofrido de verdade. Mas, ao invés de pensar nas circunstâncias à sua volta, o menino sentiu esperança dentro dele. Ele não servia para ser rei. No momento em que viu aquele ambicioso e confiante rei do deserto envolto em roupas azuis, ele soube. Ele soube que esse rei seria capaz de encantar as pessoas com suas palavras fortes, com seu olhar inabalável e com qualquer uma de suas ações. Era ele quem merecia o título de rei. Comparado a um rei tão magnífico, ele era quase nada. Quando percebeu isso, ele descobriu que a história que havia lido antes na torre era verdadeira. Ele obviamente era o descendente de um usurpador. Ele não era o sucessor legítimo do trono de Doi-Gibro. Se descobrissem onde ele realmente havia nascido, todas as pessoas que se esforçaram para libertá-lo provavelmente entrariam em desespero. Por que aquele homem que resgatou sua mãe da torre teve que se tornar o rei? Teria sido tão mais fácil se eles tivessem fugido juntos e vivido livremente, dessa forma, ele não teria que. Ele sabia que não podia fazer nada, mas ainda lamentava as decisões de seu ancestral uma vez após a outra. Dominado por suas preocupações, ele pressionou seu braço com mais força. Eram nesses momentos que ele se sentia irritado consigo mesmo pelo quão feminino ele se sentia. Agora o próximo, por favor, que seja o príncipe Inoki. Uma voz aparentemente irritada e apressada ecoou pelo pequeno banheiro. Todo o vapor dentro do aposento pareceu ser sugado na direção de onde aquela voz parecia ter vindo, clareando sua vista. Ah! Príncipe Inoki! Eu consegui! Isso não está funcionando quase todas as vezes? Talvez isso realmente funcione o tempo todo. Apesar de estar apenas fingindo, o jovem Inoki que havia se tornado o rei de Doi-Gibro arregalou os olhos de surpresa. Diante dele estava a bruxa que ele havia encontrado antes na torre. Suas peculiares feições e seu cabelo negro combinavam perfeitamente com a descrição da bruxa encontrada nas velhas lendas de Doi-Gibro e, apesar de ela estar cobrindo seu peito apenas com um pedaço de pano, ela não parecia estar nem um pouco envergonhada, nem mesmo se importando de mostrar sua pele cor de mármore. De início seus olhos negros estavam repletos de alegria, mas quando olhou para baixo, sua expressão lentamente se tornou estranha. Eu definitivamente não vim roubar sua vitalidade ou fertilidade, você sabia? O que faz você pensar que pode me convencer? Ele friamente a respondeu após ela pretender olhar para longe de seu rosto. Não, eu juro. Eu nem mesmo sabia que você estava tomando banho. Na verdade, eu não tinha escolha. A bruxa olhou para um certo pano que segurava em suas mãos. Você vê, eu me encontrei com o... Quer dizer, com aquele cabeça dura do Karazu, então eu quis tomar um banho com a Kyouzui-san, mas eu fiquei com medo de que ela recusasse por causa do constrangimento. Então eu resolvi dar a ela os sais de banho e, em troca, eu recebi essa toalha de banho.
Isso significaria que o próximo lugar para onde eu iria seria um banheiro, certo? Então não foi realmente minha culpa, foi tudo por causa daquele idiota lento do Karazu, você não acha? Espere um pouco, eu não estou conseguindo acompanhar a sua história. Bem, em primeiro lugar, apesar de alguém como eu, que não tem qualquer relação com esse mundo, estar se preocupando tanto com ele, quem o Karazu pensa que é para calmamente desfrutar da sua vida de recém-casado com a Kyozui quando é com ele que eu mais me preocupo? E de qualquer forma, por que eu tenho que escutar as suas desilusões amorosas? Uma Kyozui sem envergonhada é boa também, esfregar as suas costas desse jeito sempre foi o meu sonho uma ova, eu não quero ouvir esses seus autoproclamados sonhos. Ela parecia estar furiosa enquanto balançava os braços para cima e para baixo. Então ela repentinamente pareceu ficar sem energia, apenas para recomeçar com ainda mais vigor. A bruxa simplesmente apareceu sem aviso e começou a divagar sem parar sobre histórias sem sentido e a surtar do nada. E tudo isso naquele estado semi-nu. Obviamente, havia sido um erro achar que ela era sã, ela provavelmente já estava quebrada além do que era possível salvar. Após duvidar da sanidade dela, ele repentinamente se lembrou do seu próprio estado, sem um único fio cobrindo seu corpo, e ficou embaraçado. Ele imediatamente esticou seus braços cobertos de bolhas na direção da bruxa. Eu não ligo se você veio roubar minha vitalidade ou fertilidade ou qualquer outra coisa. Apenas me dê essa toalha ou seja lá o que for agora. Oh, sim. Certo. Você está numa idade difícil afinal. Eu sinto muito, eu sinto muito. Aqui está. Inoki enrolou o pano que recebeu da bruxa em sua cintura. Então ele a encarou atentamente. Por que ela apareceu para ele de novo? Foi ela que deu a Huron a chave que ele usou? Se fosse isso, então ela deveria ser cúmplice do plano organizado pelo rei de Yukusai. Mas então, por que ela apareceu novamente? Inoki permaneceu em silêncio, tentando adivinhar o que a bruxa estava tentando conseguir. A bruxa também, apenas murmurou sem coerência, tentando encontrar alguma coisa para dizer. Novamente, o vapor preencheu o banheiro enquanto eles permaneciam em silêncio. Uma única gota caiu do teto, emitindo som. Como se impelida por esse barulho, a bruxa quebrou o silêncio. Você parece melhor do que eu imaginei. Eu não sei o que você estava esperando, mas eu de fato não estou me sentindo mal. Eu vejo. Isso é bom. Aparentemente ela havia sido muito vaga. Após olhar ao redor freneticamente, ela fixou seu olhar em Inoki, como se juntasse coragem, encarou atentamente seu corpo. Inoki ficou perplexo. Poderia ser que você realmente veio pela minha fertilidade? Em um instante a bruxa entrou em pânico. Eu já te disse que não é isso. Apenas esqueça isso de uma vez. Eu não quis dizer isso, você vê, bem, eu só estava me perguntando se alguma coisa ruim havia acontecido com você. Que bruxa difícil de entender, apesar de ela ser cúmplice do rei Huron, ela ainda se preocupava com a pessoa que eles prenderam. Inoki bufou levemente e a respondeu de forma brincalhona. Por sorte eu não fui torturado ou maltratado. O rei Huron está apenas me tratando como um hóspede. Por enquanto, eu quero dizer. A bruxa relaxou após ouvir a resposta de Inoki, mas franziu o senho com suas últimas palavras. Eu vejo, isso faz sentido. Eu estou tão feliz que cheguei a tempo. Não foi isso que eu quis dizer. Ela endireitou sua postura e tossiu levemente. Então ela se curvou diante de Inoki, que a estava encarando, tentando descobrir o que ela pretendia fazer. Eu realmente sinto muito. Ela repentinamente se desculpou. O quão difícil de entender ela podia ser. Eu pedi a ele. Eu pedi a Huron que te tirasse da torre e te ajudasse. Eu nunca pensei que ele fosse te trancar em outra torre em Yukusai e tomar 2 Jibro. Ah, se eu apenas tivesse pensado melhor.
Eu só disse a ele para te tirar da torre, eu nunca disse nada sobre o que fazer depois. Eu não posso dizer que ele não fez o que eu pedi. Ah, ele é tão astuto que é irritante. Inoki observou a bruxa cautelosamente. Suas ações e aparência realmente eram suspeitas, mas ele não conseguia detectar qualquer motivo oculto em sua voz. Para ele, ela só parecia conter arrependimento, raiva e sofrimento. É por isso que agora eu me responsabilizarei por você e te salvarei. Não se preocupe, eu tenho uma moeda de troca. Eu terei certeza de obrigá-lo a fazer as malas e devolver 2 chibro para você. Ela disse apressadamente com a respiração irregular, cerrando seus punhos enquanto falava. Sua animação era preocupante, ela poderia facilmente desmaiar por causa da quantidade de estresse. Tendo dito isso, Inoki ainda duvidava de que a bruxa estivesse lhe oferecendo ajuda simplesmente pela bondade em seu coração. Ele começou a pensar nas situações que favoreceriam a bruxa. Se ele não quisesse mais sofrer, ele precisaria avaliar a situação de um ponto de vista mais objetivo. Essa sua promessa me parece um tanto inconcebível. Mas e então? O que você vai querer se 2 chibro for devolvida a mim? Inoki pensou que talvez ela não tivesse conseguido chegar a um acordo com Huron e agora estava tentando usá-lo. Talvez a bruxa quisesse terras férteis ou minas de pedras da lua, ou talvez até os muitos tesouros herdados das épocas dos velhos reis sábios. A bruxa começou a dizer, bem, muitas coisas estão acontecendo, mas... No caso de acontecer o que você disse. Primeiro nós precisaríamos parar a invasão de Jebas. O que? Inoki perguntou surpreso quando ouviu uma resposta que não estava realmente esperando. Mas a bruxa o ignorou e continuou contando com seus dedos. Depois disso, eu gostaria de arranjar as pedras de fogo que Trit precisa. Então eu gostaria de acabar com as demandas irracionais que são feitas à tribo Otkuil e se for possível, fazer alguma coisa pelos Arigigok famintos. Eu também estou preocupada com os campos de Zautkani e Insen. Então eu ficaria muito grata se o problema das correntes de água subterrâneas pudesse ser resolvido. Mesmo se elas não puderem ser controladas, se pelo menos seus movimentos pudessem ser previstos. Inoki ficou com a boca cada vez mais aberta à medida que ela continuava a falar. Isso não era mais apenas inconcebível. Após ouvir os nomes de todos esses outros países, ela até mencionou as correntes de água subterrâneas. Mesmo se ela fosse uma bruxa, isso era muito inconcebível. Se houvesse alguma criatura capaz de fazer tudo isso, só poderia ser um deus. Espere um pouco. Você está falando sério sobre tudo isso? É claro que eu estou falando sério. A bruxa assentiu imediatamente. Pensando nisso, tudo começou porque eu ajudei aquela pessoa perdida no deserto. E do jeito que as coisas estão progredindo, eu não poderei mais desfrutar dos meus banhos longos. Já que eu desisti do meu tempo de banho para isso, eu quero ver como tudo vai acabar. Inoki não conseguiu entender o que a bruxa estava tentando dizer afinal. A quem ela se referia quando falou de uma pessoa perdida? Em primeiro lugar, qual era a relação entre tomar um banho longo e todos esses países que ela mencionou antes? É por isso que primeiro eu vou te tirar daqui. Então você terá que se esconder com alguém até as coisas se acalmarem. Dizendo isso, ela esticou a mão. A mão dela não parecia com a mão de um guerreiro, nem com a mão de um plebeu. Mais do que qualquer coisa, ela parecia com a mão dos aristocratas que cercavam Inoki quando seu pai ainda estava vivo. Uma pele macia que jamais havia enfrentado dificuldades, mas que causava uma impressão completamente diferente. Eu não entendo. O que você vai ganhar por se envolver com todos esses países? Você não quer algum tipo de compensação? Que tal dinheiro? Ou prata? Você pensou em tomar todos os tesouros de 2 chibro talvez? Isso seria ótimo. Todos os tipos de riquezas. Eu sou uma mulher afinal, eu amo coisas brilhantes. Mas não importa o quanto eu ganhe, nada disso terá valor.
Ela se contradisse. De qualquer forma, se apresse. Será mais difícil se você começar a suspeitar de mim. A bruxa se inclinou para fora de seu aposento e agarrou o braço do confuso Inoki. Inoki imediatamente puxou seu braço de volta, tentando fugir dela. Graças à espuma das folhas de bufle, a mão da bruxa escorregou. Espere! A bruxa gritou surpresa. Entretanto, Inoki ficou mais chocado com sua própria reação do que com a da bruxa. Se seguisse a bruxa, talvez ele fosse capaz de se tornar o governante de 2 Gibro, mesmo que apenas em nome. Ele seria capaz de se sentar no mesmo trono que seu pai uma vez se sentou e supervisionar as famílias vassalas que uma vez o serviram. Mesmo se ele não fosse o verdadeiro herdeiro do trono, as pessoas provavelmente ficariam mais satisfeitas com ele como governante do que se tornarem escravos de Yuksai. Mas apenas pensar em se tornar rei já o fazia tremer. Eu posso ainda não estar louco, mas a minha mente já se quebrou há muito tempo. Ele era muito fraco. Quando sua suspeita foi repentinamente confirmada, Inoki não teve escolha a não ser admitir isso para si mesmo. Eu agradeço pela sua bondade, mas eu não posso aceitar isso. Por quê? Ela não sabia quais eram as circunstâncias de Inoki, então ela inocentemente inclinou a cabeça para o lado em confusão. Eu não tenho o que é preciso para ser rei. O que um ignorante que foi preso 2 vezes poderia sequer fazer? Mas, você não pôde evitar isso. Você ainda é apenas uma criança afinal. Vendo a bruxa se recusando a recuar, Inoki começou a ficar irritado. O que ser uma criança tem a ver com isso? Quantas pessoas você acha que seriam ingênuas o suficiente para agirem de forma mais consideradas apenas porque eu sou uma criança? Bem, certo. Então, você devia arranjar algum tipo de guardião ou assistente. Se você pedir para aquelas pessoas que estavam tentando te resgatar da torre, eu tenho certeza de que eles irão concordar em te ajudar, eles pareciam ser pessoas decentes afinal. Quando Inoki ouviu, ele foi tomado por um sentimento indescritível de culpa. Ele sempre ficava preocupado quando pensava se deveria sentir qualquer gratidão por aquelas pessoas que se esforçaram para libertá-lo. Ele nunca foi uma pessoa digna de ser salva. Se descobrissem sobre as minhas origens, eles provavelmente me abandonariam. A bruxa franziu as sobrancelhas. Até a bruxa provavelmente perderia o interesse e desapareceria se descobrisse quem Inoki realmente era. Então ele gritou, tentando jogar fora toda a hesitação que havia se acumulado no fundo de seu coração. Eu não sou descendente do rei. Eu sou apenas o filho de um usurpador. O que? Você sabia disso? A bruxa soou completamente indiferente. O homem que resgatou a sua mãe da torre era o seu pai, certo? Seu ancestral era um homem corajoso, resgatando sua mãe e se opondo ao rei. Era verdade que ele era corajoso, ou melhor, devia ter sido corajoso. Mas esse não era o problema em questão agora. É por isso que eu não posso me tornar o rei. Por quê? Você realmente prestou atenção no que eu disse? Que rude. Eu ouvi você sim. Você apenas não é da linhagem dos reis da primeira geração, certo? Parecia que ela estava tentando dizer para ele qual é o problema disso. O rumo que a conversa tomou foi tão diferente do que Inoki esperava que ele ficou sem saber o que dizer. A história do seu ancestral tomando o trono já é uma história bem velha, não? E desde então, após a geração seguinte de reis, você veio, essa é a sua linhagem, já se passou tempo mais do que o suficiente. E depois? A bruxa disse com confiança enquanto segurava seu braço, mas foi repentinamente interrompida. Se eu ficar quieto, eles não vão descobrir. Então esse é o problema. Depois de responder, Inoki segurou a cabeça enquanto se abaixava. Quanto mais ele conversava com a bruxa, mais ele sentia que seu senso comum estava desmoronando. E tirando isso, quais são os outros problemas?
Sabe, se você não quiser que isso seja revelado, você pode tentar se aproximar da tribo Otkuil. Por quê? Porque a tribo Otkuil já sabe disso. Apesar de isso ser um segredo que apenas ele devia saber. Inoki se sentou onde ele estava por exaustão, tanto pelo alívio de ter tirado aquele fardo de suas costas, quanto pela estupidez que ele sentia por se atormentar com esse complexo de inferioridade. Conversar com você está fazendo minha cabeça ficar estranha. Espere, o que você quer dizer com isso? A bruxa olhou para o príncipe Inoki com um olhar travesso, mas deu de ombros e disse: Bem, de alguma forma eu entendo que você deve ter várias pequenas preocupações. Mas veja, apesar de eu saber de tudo isso, eu ainda quero te ajudar. Isso também é pelo bem de toda Dois Gibro. Então agora, venha, é hora de irmos. Ela esticou sua mão novamente. Inoki encarou aquela mão por um tempo, mas então silenciosamente balançou a cabeça. Eu não posso. No fim, eu não posso me tornar um rei. A bruxa ouviu isso com um olhar confuso. Eu percebi que você não liga para minha linhagem. Mas muitas pessoas ligam e elas com certeza viverão ansiosas. Acima de tudo, eu não sirvo para ser rei. Mesmo se eu aceitar a sua ajuda e me tornar o rei, Dois Gibro certamente acabará em caos e cairá mais cedo ou mais tarde. Ele não havia nascido para ser rei, não por causa de sua linhagem, mas por causa de si mesmo. Assim que ele aceitou isso, não havia como mudar sua decisão. De um lado ele odiava sua própria impotência, sua força deixou suas costas e ele sentiu o ar sendo puxado para fora de seus pulmões. Ele sentia como se uma pedra atingisse o fundo de seu estômago só de pensar no futuro de Dois Gibro. Ele olhou para ela. A bruxa, que sempre estava nua por alguma razão, não parecia sentir medo ou vergonha na frente das pessoas e sempre falava com palavras incompreensíveis. Mas talvez, se ele ouvisse, alguém que estava preocupada até com as correntes de águas subterrâneas. Bruxa, se você se importa com as pessoas de Dois Gibro, por favor, ouça o meu pedido. Ela parecia estar perdida em pensamentos, ponderando sobre alguma coisa, então ela piscou uma vez e olhou para Inoki. O rei Huron é um rei forte. Ele deve parecer ser um rei incrível para as pessoas do seu país. De certa forma, eu quero que as pessoas de Dois Gibro recebam a mesma bênção. Em outras palavras, você está dizendo que quer confiar Dois Gibro ao rei Huron? Inoki assentiu. Exatamente. Eu só peço a integridade das propriedades e o status social das pessoas, isso é tudo o que eu quero. Eu pretendo dar tudo para ele agora. Agora? Isso não pode ser feito mais tarde? Mesmo que você esteja sendo tratado como hóspede agora, não há como garantir que você estará seguro no futuro. E também, você já teve que passar por um ano inteiro de sofrimento, você realmente quer viver desse jeito? Você parece bem insegura. Talvez nós possamos usar a sua moeda de troca para convencê-lo? Ou aquela moeda de troca que você mencionou era apenas um blefe? Não era um blefe. Eu tenho certeza de que posso convencê-lo. Eu tenho certeza, mas... Enquanto a bruxa hesitava, Inoki começou a sorrir. Ele deu um sorriso largo, um sorriso que não possuía arrogância, nem medo ou vergonha. Então está tudo bem. Essa será minha última ordem como falso rei. Eu não pedirei por mais nada. Ela encarou Inoki fixamente. Dizia-se que os olhos negros de uma bruxa podiam ver através de qualquer mentira. Então, Inoki encarou de volta fixamente, sem desviar o olhar. Depois de um tempo, a bruxa relutantemente assentiu. Certo. Eu não queria isso, mas eu aceito que você não quer se tornar um rei. Eu tentarei convencê-lo assim que puder, apresentarei essas condições e te libertarei. Eu ficarei grato se você fizer isso. Inoki encarou a bruxa e se curvou. Ele quase sempre foi tratado como um fracote, sua vida em confinamento lentamente minou sua determinação.
Quando ele pensou no significado de tudo isso e percebeu que isso nunca acabaria, ele se transformou em alguma coisa completamente diferente. Ouça, existe alguma coisa que você queira fazer? O que você pretende fazer após sair daqui e parar de ser um rei? Após ouvir tudo isso, a única coisa na qual ele conseguiu pensar foi no mapa que havia visto na torre. Ele sempre sonhou em ver com seus próprios olhos todos os países sobre os quais ele apenas havia lido nos livros, a aldeia coberta de neve de Trit, o reino do conhecimento de Insen, a terra de Toji no distante norte e o lugar que era chamado de paraíso, Jebas. Você se lembra do mapa que eu te mostrei antes? Se eu puder, eu gostaria de ver. Oh, bem, deixe para lá. Ele repentinamente balançou a cabeça para se desvencilhar de seus sonhos. Não havia como ele ter a permissão de ser tão egoísta. Ele só poderia viver como seus ancestrais no passado, como uma pessoa normal de 2 gibro. E se fosse possível, ele pelo menos seria capaz de ajudar algumas pessoas no caminho. O mapa Certo. Isso é um pouco diferente do que eu esperava, mas deve funcionar. A propósito, já faz um tempo que eu estou sentindo o cheiro de alguma coisa. O que é esse cheiro de mato? Voa, isso vem da minha mão. Poderia ser das bolhas verdes no seu braço? Ela cheirou suas mãos enquanto franzia as sobrancelhas de nojo. Esse é o sabão de Yuksai. Ele de fato cheira mal. Mesmo que eu esteja acostumado a viver em confinamento, eu não consigo me acostumar com esse cheiro. Inoki pegou o jarro com folhas de bufle em pó e mostrou para a bruxa. Espere, o que é isso? Isso é algum tipo de flag? Eu acabei de erguer mais uma flag? Já não foi o suficiente com a toalha de banho? Por um instante a bruxa pareceu estar prestes a derramar lágrimas. Que seja, eu não ligo mais. Fique com isso, seu ladrão. Por alguma razão, a bruxa forçadamente trocou o sabão feito à mão que ela havia ganhado do príncipe de Jebas pelas folhas de bufle. Inoki mais uma vez voltou a duvidar da sanidade dela depois disso. Ambos estavam usando toalhas durante toda a conversa. Volume 1. Capítulo 24, After Story, Parte 4, e o recém-chegado. Isso realmente cheira mal afinal. Izumi lavou as bolhas verdes que ela havia formado no banho. O sabão em pó contido na vasilha que ela havia trocado com o príncipe Inoki, confinado na torre de Yuksai, tinha um cheiro péssimo. De tempos em tempos, ela não conseguia nem mesmo aguentar o cheiro de mato flutuando no ar. Ou melhor, ao invés de mato, era mais como o cheiro de ervas esmagadas, ou talvez como o cheiro do musgo verde que aparecia nos tanques de água durante o verão. Apenas pensar que isso havia sido feito por mãos humanas deixou uma impressão bem profunda nela, em certo sentido. Mas para piorar a situação, os pontos ruins desse sabão não acabavam aí. Ele também era ruim para fazer espuma e, na maior parte do tempo, permanecia como uma geleia. De qualquer forma, dizem que os melhores remédios têm gosto ruim e esse sabão provavelmente havia sido produzido sem qualquer aditivo. Pensando assim, Izumi decidiu tentar usá-lo, mas... mesmo se isso fosse a melhor coisa para minha pele no mundo, a minha sanidade não aguentaria. Ela deu um longo suspiro e começou a enxaguá-lo debaixo do chuveiro. No fim, Izumi se lavou com o sabão normal e entrou na banheira. O sabão, aquele que ela mais gostava nos últimos anos, não era ruim. Mas enquanto ele não era ruim, ela ainda sentia falta do macio e suave sabão que havia ganhado do príncipe de Jebas. O sabão feito à mão pelo próprio príncipe proporcionava, segundo as próprias palavras dele, uma experiência de banho maravilhosa. Normalmente, Izumi precisava usar um hidratante do início do outono até o início do verão por causa de sua pele seca, mas ela não precisou usá-lo no dia que testou aquele sabão. Entretanto, ela só foi capaz de usá-lo uma única vez. Mas ela não se arrependia apenas de ter perdido o sabão. Como exemplo, havia os sais de banho que ela não havia usado nenhuma única vez. Izumi juntou as mãos e pegou um pouco de água.
Ela suspirou enquanto observava a água pingando entre seus dedos. Se ela tivesse usado aqueles sais de banho, que tipo de cheiro maravilhoso essa água teria? Eu não consigo desistir disso afinal. Izumi encarou o espaço sem expressão. E procedeu a mirar o homem de pele escura que ela imaginou flutuando ali. Tudo o que aconteceu havia sido culpa dele por nutrir aquelas aspirações entediantes. Se as coisas chegassem nesse ponto, ela só precisaria que o príncipe de Jebas fosse capaz de viajar pelo mundo livremente. Para isso, era indispensável que o mundo além da janela estivesse em paz. Pelo bem do príncipe Noki, pelo bem de todas as pessoas que eram vítimas das ambições de Karazu e pelo seu próprio bem também. Vamos fazer isso, pela paz mundial. Ela cerrou seus punhos enquanto renovava a sua determinação. Então, ela de repente percebeu. Sua conexão com aquele mundo não seria cortada contanto que houvesse uma certa pessoa lá que precisasse desse sabão que fedia a tanque de água seco no meio do verão. Após ouvir sobre a situação tensa em que aquele mundo se encontrava, Izumi primeiro foi encontrar com o verdadeiro Huron para checar a verdadeira identidade de Karazu. Então ela se encontrou com o príncipe Noki para saber qual era o seu desejo. Quem ela deveria encontrar agora? Talvez ela devesse ir encontrar Roten e Otarei para ter uma boa conversa com eles? Ou talvez ela devesse ir explicar o que estava acontecendo para a princesa Aqua e dizer a ela que seu irmão estava voltando? Na verdade, a princesa Ito de Tsunaiu não falou bem de seu noivo, o rei Cornou de Toji? Talvez fosse uma boa ideia parar lá e pedir a ajuda deles também. E já que as correntes de águas subterrâneas também a preocupavam, ela queria se encontrar com Amira novamente. Sua decisão de esmagar as ambições de Karazu e ajudar todos os países afetados por elas foi definida, mas ela ainda não tinha certeza de por onde começar. Em primeiro lugar, quem diabos precisaria daquele sabão fedorento? Mas então, ela sempre esteve preocupada com a luta que podia começar entre Yukusai e Trita a qualquer momento. Pensando nisso de novo, ela se lembrou do governante de Trita, Setsujin. Quando ela o encontrou nas montanhas, Setsujin deu a ela a impressão de ser um cara reservado e honesto. Apesar de mais tarde ela descobrir que ele era bem popular. Mas ele travar uma guerra contra Yukusai era um pouco difícil de imaginar. Em primeiro lugar, ele não teria chance de vencer se isso acontecesse. Izumi continuou a pensar enquanto cruzava seus braços dentro da banheira. Então, ocorreu a ela que primeiro ela precisava arranjar tempo enquanto a guerra ainda não havia começado. Se a guerra acontecesse, as cicatrizes deixadas por ela em forma de ressentimento permaneceriam por muito tempo. Apenas deixando um mundo pacífico que Izumi desejava cada vez mais distante. Mas então, o que ela poderia fazer para conseguir mais tempo? Até que ponto as preparações para a guerra haviam avançado em ambos os lados e onde eles planejavam lutar? 1. Izumi suspirou. Normalmente ela esvaziava sua mente de qualquer pensamento e, ou ficava encarando o vapor, ou lia um livro que trazia para o banheiro. Eu sou a única que poderia criar qualquer vantagem, eu acho. Se conseguissem levar o exército de Yukusai para dentro das montanhas, eles provavelmente poderiam atrapalhá-los com pequenos exércitos de guerrilha. Espere, essa não é exatamente uma tática defensiva. Em primeiro lugar, já que Trit precisava de pedras de fogo, eles não tinham escolha a não ser lutar por elas. Mas era difícil imaginar que eles seriam capazes de lutar com toda a sua força em um terreno com o qual eles não estavam acostumados, como o deserto. Então, se, por exemplo, eles formassem uma aliança com pessoas que estavam acostumadas com o deserto, eles poderiam ter mais chances. Izumi acidentalmente deixou sua voz escapar. Quando ela encontrou Setsujin nas montanhas, ele estava a caminho de se encontrar com a tribo Kakena, ou assim lhe foi dito por aquele velho careca que estava tentando capturar a princesa Yunoha. Mas quando ouviu que Telke provavelmente já havia encontrado com Huron, ele disse que não tinha mais assuntos em Zaharia. Então, isso significava que tudo faz sentido agora. Izumi abaixou a cabeça. Como pode ser? Não apenas Karazu,
mas Setsujin também, ambos estavam pensando em fazer coisas perigosas quando se encontraram com Izumi. As pessoas que ela encontrava do outro lado da janela não eram apenas pessoas fracas com problemas. Izumi percebeu sua própria ingenuidade. Talvez no caso de Setsujin houvesse certas circunstâncias que estavam além do seu controle. Mas ainda assim, não importa qual seja a razão, de forma alguma existe uma desculpa aceitável para envolver pessoas normais em uma guerra. Mas então, por que ele pensou que a tribo Kakiena aceitaria se juntar a Trit? Além disso, o irmão do chefe da tribo foi subornado por Yukama e estava preparado para envenenar a bebida de Setsujin em um banquete. Levando isso em consideração, parecia que a tribo Kakiena também sofria com problemas internos. Após pensar até esse ponto, ela ouviu levemente o som da voz de uma pessoa. Depois de ouvir com um pouco mais de atenção, ela percebeu que era a voz de um homem. Um suspiro. E uma voz rude, do tipo que parecia estar acostumado a xingar. Izumi ficou preocupada. Se a janela realmente se conectasse com a pessoa que ela queria, em quem ela estava pensando dessa vez? Enquanto hesitava, a voz continuou a vociferar sem parar. Merda! Dane-se isso! Droga! A pessoa do outro lado da janela parecia estar bem irritada e impaciente. Ela não sabia a quem a janela havia se conectado dessa vez, mas não havia nada que ela pudesse fazer sobre isso. Se levantando, ela abriu a janela. Oh, uma cara nova! A pessoa do outro lado da janela era alguém que ela nunca havia visto antes. Ele parecia ter uns 20 anos e seu longo cabelo estava preso com uma fita vermelha. Seus braços musculosos expostos tinham o mesmo tom castanho dos habitantes do deserto. Mas o lugar onde esse homem estava não era um deserto e sim uma área rochosa. Diversas pedras de vários tamanhos estavam caídas ao redor e o homem estava sentado em uma delas. O homem lançou um olhar duvidoso para Izumi e... Voar! Ele se levantou gritando. Imediatamente caindo para trás e pousando de bunda no chão. Izumi olhou preocupada para o homem, empalidecendo com o pensamento de que ele podia ter deslocado as costas com o impacto. Seu braço esquerdo exposto estava enterrado no meio das pedras do pulso para baixo. Pelo menos, parecia que ele não havia deslocado as costas, mas ele não conseguia se levantar porque seu braço estava preso entre as pedras. Isso doeu. Ele disse dolorosamente massageando seu ombro esquerdo. Então ele procedeu a encarar Izumi. Ei, necromante! Você não sabe que é covardia chegar por trás de pessoas que não podem se mover. Izumi estava preocupada com a possibilidade de seu braço estar sendo esmagado pelas rochas, mas o homem parecia ter bastante energia. Bem, não, eu não estava exatamente tentando fazer isso. De qualquer forma, você não consegue tirar o seu braço daí? Você pode dizer só de olhar. Droga, no que eu me meti? O homem chutou com força a pedra que cobria seu braço. Depois de um tempo, várias rochas menores caíram ao redor deles. Izumi esticou a cabeça para fora da janela surpresa e logo ficou pálida de novo. O lugar onde ele estava era uma encosta íngreme e várias pedras estavam empilhadas em cima deles. A forma como elas estavam ali, parecendo prestes a cair a qualquer momento, gritava perigo. Na verdade, uma parte delas podia ter acabado de cair, vendo como o chão estava cheio de pedras. Você foi preso pelas pedras que caíram? Na verdade, se você ficar chutando as pedras desse jeito, isso não vai fazer com que mais pedras caiam? Então o que você quer que eu faça? Que eu apenas fique sentado aqui como um pato esperando até morrer de fome? O homem continuou a chutar a pedra. Espere. Pare. Se ele continuasse desse jeito, Izumi também seria arrastada pela avalanche. Izumi rapidamente se levantou da banheira e foi pegar o recipiente com o sabão fedorento. Ei, olhe para isso. Eu vou te dar isso. Isso não são folhas de bufle?
Elas cheiram mal como sempre o. Aparentemente esse homem conhecia esse sabão. Então, o que você quer que eu faça com isso? Izumi encheu um balde com um pouco de água e colocou o sabão com cheiro de musgo e o pó de bufle e nele. Depois de um tempo, a água ficou escorregadia. Encharque o seu braço com isso, então o deixe escorrer pelas fendas entre as pedras. O homem finalmente pareceu entender como as folhas de bufle poderiam ser usadas. Ele molhou seu braço enquanto fazia uma careta por causa do cheiro. Finalmente ele inclinou o balde e deixou a água escorrer entre pedras. Então respirou fundo. Uf! Juntando toda a força que conseguiu, ele puxou o braço. Novamente, pedras caíram ao seu redor. Eu estou te dizendo para parar. Por favor, fique quieto por um momento. Senão, eu vou fechar a janela e ir embora sozinha. Cale a boca, feiticeira. Você acha que eu posso fazer alguma outra coisa quando estou preso desse jeito? Dizendo isso, o homem puxou o braço novamente, e depois uma terceira vez. O coração de Izumi acelerou enquanto observava. Mas no fim, parecia que seu braço não se moveria nem 1 centímetro do lugar. Droga, eu não consigo tirar. Izumi preparou outro balde de água misturada com bufle e o entregou para o homem. Então ela espiou sobre a pedra. Como não parecia estar com dor, ele provavelmente não estava ferido. Devia haver vácuo no espaço entre essas pedras. Após olhar com mais atenção, ela percebeu que também havia uma pequena fenda ao redor de seu braço. De fato havia uma fenda. Poderia ser que... Talvez você esteja com o punho fechado? Izumi perguntou a ele com um tom monótono. Ele pareceu surpreso por um segundo, então ficou em silêncio. Um pouco depois disso, ele desviou o olhar de Izumi. Nos segundos seguintes, o braço do homem saiu do meio das pedras sem problemas. Ele é um idiota. Ele definitivamente é um idiota. Isso não é o que você está pensando. Eu tinha um motivo para isso, eu vou te dizer. Ele provavelmente percebeu que Izumi estava pensando que ele era um idiota. Ele começou a se explicar de forma afobada. Eu estava segurando um saco de pólvora. Isso é realmente valioso, então, se fosse possível, eu queria levá-lo para casa comigo. Ela ainda não pôde evitar olhar para ele de forma indiferente. Bem, pelo menos ela estava feliz por ele ter conseguido soltar seu braço. Pensando em dizer algo como isso para ele, ela notou uma coisa estranha. Diga-me. Aquela pólvora, para que você queria usá-la? Izumi perguntou a ele enquanto olhava para as pedras espalhadas ao redor deles. Pólvora, pedras caídas e a estupidez do homem. Dessa vez, se ela pensasse em todas as possibilidades. O homem a respondeu ainda evitando seu olhar. Sim, é isso mesmo, você acertou, eu estava explodindo essas pedras. Eu fui pego pela avalanche que eu mesmo causei. Você tem algum problema com isso? Ele imediatamente partiu para o ataque. Ela soltou um suspiro exasperado. Por quê? Por que você queria fazer algo desse tipo? Você vai começar a construir alguma coisa? Ele tentou mover sua mão um pouco para ter certeza de que tudo estava bem. Não. Eu estava destruindo a estrada. A estrada que vai da minha aldeia até Pirenia. Pirenia? Ela já havia ouvido esse nome antes, mas não conseguia se lembrar de onde. Onde fica Pirenia mesmo? É a montanha entre Trita e Zaharia. Feiticeiras são mais ignorantes do que eu pensava. Ah, claro, sim. Eu ouvi isso do Centaur. Pirenia Aquele denso cavaleiro, Centaur, havia dito que a cabana onde Setsujin estava, ficava em Pirenia. Ela soltou um suspiro de alívio após se lembrar disso. O que? Ela inconscientemente gritou e se impulsionou para a frente. Voa!
Por alguma razão o homem pulou para trás. Pirenia de Trit. Por quê? Por que você destruiu a estrada? Ah! Talvez você seja um espião de Yuksai? Não havia dúvidas, a pele bronzeada que ele possuía era uma característica especial dos habitantes do deserto. Provavelmente ele veio bloquear a estrada sob as ordens de Huron. Quem você está chamando de espião de Yuksai? O homem franziu o senho de desgosto e apontou para Izumi. Mas em primeiro lugar, para mostrá-los tão audaciosamente, você tem algum tipo de decência? Izumi olhou para onde ele estava apontando, em outras palavras, para seu próprio peito. Ah, ***. Ela limpou a garganta. Então gritou: espere um segundo, e correu até o vestiário. Ela voltou ao banheiro após apressadamente enrolar uma toalha em volta de si mesma. O homem estava descuidadamente esperando por ela, descansando seus braços na moldura da janela. Sério, falta uma coisa chamada decência para você. Ele balançou a cabeça com pena após vê-la vestida apenas com uma toalha de banho. Cale a boca de uma vez. Eu não ligo se alguém acha que eu sou indecente de qualquer forma. Em primeiro lugar, quem é você? Você não é de Yuksai? Por que você destruiu a estrada? Izumi disparou uma pergunta após a outra. Eu sou o irmão de Shoshao, o chefe da tribo Kakkena. Meu nome é Goemon. Você pode dizer que eu sou de Yuksai, mas não ao mesmo tempo. Ele estava falando com a boca meio fechada, então sua pronúncia não foi das melhores, mas agora não era hora de prestar atenção nisso. Então, você foi a pessoa que Yukama subornou para envenenar Setsujin? Aquele irmão do chefe da tribo Kakkena. Após dizer isso, o corpo do homem e de Goemon saltou para trás. Ele esticou a mão até o quadril, para a adaga que carregava ali. Quem diabos é você? Ele disse com um tom tenso. Izumi balançou as mãos afobada. Não é o que você está pensando. Eu não sou uma espiã ou algo do tipo. Eu nem mesmo sou de Trito ou de Yuksai. Entretanto, Goemon ainda estava alerta. Então você é alguma rebelde contra mim? Izumi tremeu ao ouvi-lo rugir de raiva. Ela inclinou a cabeça um pouco depois. Não, apenas pense com calma por um momento. Um rebelde não desejaria trabalhar para você, mas eu até te ajudei. Goemon ficou estático por alguns segundos. Você tem um ponto aí. Ele disse e afastou sua mão da adaga. Izumi suspirou de alívio. Eu quero te perguntar um monte de coisas, mas se você preferir que eu não te pergunte muito, a única coisa que eu realmente quero saber é o motivo de você ter destruído a estrada. Goemon mordeu os lábios, então finalmente disse. Para proteger as pessoas de Trit dos ataques de Yuksai. Izumi piscou algumas vezes. Poderia ser que, a razão pela qual você aceitou ajudar Yukama a envenenar Setsujin, foi a mesma? Exatamente. Goemon olhou diretamente para os olhos de Izumi, então continuou a falar sem parar. Aquele bastardo do Setsujin. Ele queria usar minha aldeia como base para atacar Yuksai e meu irmão decidiu se aliar a ele. Ele estava completamente errado em fazer isso. Faz quanto tempo que nos tornamos independentes de Yuksai? Apenas 20 malditos anos. 20 anos desde que fomos presos por Yuksai, 20 anos desde que tivemos que batalhar, 20 anos desde que tivemos que arar todos os nossos campos devastados novamente. Sim, talvez nós tenhamos ficado restritos a uma área menor, mas minha mãe e todas as mulheres da aldeia, todos ficaram tão felizes. Mas agora, ele quer jogar toda a tribo Kakkena em uma guerra novamente? O que ele acha de tudo que tivemos que passar antes? Goemon se sentou ali desesperado, abraçando suas pernas. Eu sei. Eu sei que eu ainda não havia nascido quando a batalha contra Yuksai aconteceu, mas meu irmão já tinha 20 anos de idade.
Ele sucedeu à mãe após ver meu pai ser morto em batalha, ou assim me foi dito. Eu entendo o motivo do meu irmão e dos meus parentes terem ressentimento de Yuksai. Mas o que eles planejam conseguir tanto tempo depois? Izumi permaneceu em silêncio. Ela não conseguia encontrar palavras para consolá-lo. Isso não era apenas uma discussão sobre se as pessoas que aproveitavam suas vidas no presente ou aquelas que se ressentiam do passado estavam certas ou erradas. Apenas. A única coisa que eu quero é a paz mundial. Izumi murmurou com um suspiro. Não importava em qual mundo fosse, era impossível separar o preto do branco, o bem do mal. Era impossível realizar os desejos de todas as pessoas. Goemon ergueu a cabeça e olhou para Izumi. Quanto tempo vai levar para as pessoas de Trit restaurarem a estrada que você destruiu? 1 mês ou menos. Isso será mais do que suficiente. Você pode se levantar por um momento? Izumi esticou a mão para Goemon. Ele timidamente a pegou e se levantou com vigor. Eu vou realizar o seu desejo. O que? Goemon ergueu as sobrancelhas. Eu estou dizendo que vou parar o conflito entre Yuksai e Trit. Se os dois países não se atacarem, seu irmão também não fará nada, certo? Ah, sim. O homem assentiu. Izumi sorriu para ele e disse. De qualquer forma, eu preciso de alguma coisa como pagamento adiantado. Essa fita amarrada no seu cabelo deve ser o suficiente. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.